Oi, pessoal. Vamos começar aqui agora o resumo dos assuntos que nós já vimos agora nessa primeira unidade, segundo ano, sobre soluções, propriedades coligativas e termoquímica, ok? Então, começamos por soluções, que também pode ser chamado de dispersão. Então, o que são as dispersões ou soluções? São sistemas em que uma espécie se distribui de modo uniforme por toda a extensão de uma outra espécie, ok? A espécie química disseminada na forma de pequenas partículas é o disperso. E a outra espécie é o dispergente. Isso a gente pode ter essa seguinte analogia. Água e sal. Eu tenho uma mistura o quê? Homogênea, uma dispersão. São misturas homogêneas. E que o disperso é o sal, ele se dispersa dentro do dispergente, que é quem? A água. Então, você encontra todas as partículas do disperso presentes em toda a extensão do dispergente, que é a água. Ok? Essa é a nossa situação. Então, aí também aí, água e açúcar, o dispergente e o disperso. Qual é a classificação das soluções ou das dispersões? Bom, ela pode ser considerada suspensão, dispersão coloidal e a dita própria soluções, que a gente aí usa o nome soluções para ela. O que tem a ver uma com a outra é o diâmetro das partículas dispersas, ok? É o tamanho dessas partículas dispersas. Então, dispersos com diâmetro superior a 10 a menos 4, como água e enxofre, você vai chamar de suspensão, né? Disperso com diâmetro entre 10 e menos 4 e 10 a menos 7, você vai ter como água e gelatina uma dispersão coloidal. Agora, dispersos com diâmetro inferior a 10 a menos 7, nós vamos ter como água e açúcar as soluções. Ok? Olha, nós não vamos fazer as questõezinhas, né? Porque vocês vão poder pegar nesse mesmo material que eu passei para vocês. Tá certo? Então, nós vamos fazer o nosso resumo. Aqui nós temos, olha, misturas como o ar atmosférico, né, como o ouro 18 quilates e o bronze, que é o cobre mais o estanho. A maioria das soluções são líquidas, porém existem soluções sólidas e gasosas. Aí temos exemplos dessa situação. O ar é uma mistura gasosa, homogênea, e essas ligas metálicas são misturas, né, sólidas. Ok? Então, nas soluções, dispergente é o solvente e o disperso é o soluto. A água é o solvente, o açúcar é o soluto. Ok? Vamos pensar um pouco, resolver algum exercício? Sim, vocês vão resolvendo os exercícios e tirando as dúvidas comigo. Bom, entraremos aqui na parte relacionada aos cálculos de concentração das soluções, né? As relações entre o soluto e o solvente e entre a solução. Então, quando representamos quantitativamente os componentes de uma solução, teremos as concentrações das soluções. Nós estudamos algumas delas, ok? Então, olha lá, olha, 80 gramas de soluto dissolvidos em água suficiente para 1 litro de solução. Então, nesse caso, eu vou transferir uma parte da água para dentro do balão de 1000, tá vendo? Transfiro o soluto e vou dissolvendo ele até completar o volume de 1000 ml ou 1 litro. Ok? Quando representamos o soluto em gramas, o volume em litros, eu tenho o quê? A concentração comum. Essa é a nossa primeira. Está aí a fórmula dela, tá ok? Então, é unidade gramas por litro. Indica a massa de soluto em 1 litro de solução. Tá certo? Nós não vamos efetuar as questões, pois precisamos, né, conhecer as concentrações. Densidade. Olha lá, quem é mais denso, você leva em consideração a água, a densidade, a relação entre massa e volume de um corpo. Né? Pesa o objeto, pesa o corpo e divido ele pelo seu volume.
Tá certo, gente? Tá aí, ó, questões, nós temos muitas resolvidas. Não é isso? Olha, 80 gramas de NaOH equivale a 2 mols de NaOH. Como é que eu vou saber fazer isso aí? Então, para isso, eu vou ter que fazer o número de mol. Isso eu ensinei a vocês no primeiro dia de aula, quando nós começamos o nosso estudo, antes da pandemia. Tá ok? Tá lá, olha. A massa eu tenho e a massa molar nós encontramos. Pegamos essa fórmula aqui, ó, pegamos a tabela periódica e vamos ver. Um sódio vezes 23, que é a sua massa atômica. Um oxigênio vezes 16. Um hidrogênio vezes 1. Quando eu somei o total, deu 40, 2 mols. 2 mols de solutos dissolvido em água, suficiente para 1.000 ml ou 1 litro de solução. Então, eu agora vou trabalhar com o quê? Quando representamos com o soluto em mol e o volume em litros, nós temos a concentração molar, conhecida como molaridade. Mol por litro, molar, ok? Essas as suas unidades. Está aí. Então, veja, para eu fazer essa questãozinha aí, eu vou precisar do número de mol que eu acabei de aprender agora anterior. Indica o número de mols em um soluto, tá? Então, no material, vocês têm lá no professor Agamenon Roberto várias questõezinhas resolvidas, tá vendo? Então, vocês chegam lá e vão fazer esse estudo das questões. Até com íons também, tá vendo, gente? E depois trazem para mim. Próximo, título e massa. O quociente entre a massa do soluto e a massa total da solução. Então, olha, tudo que for soluto tem número 1. Quando não tem número, tá vendo? Número 2, solvente. Número 1, soluto. M é a massa total da solução, a reunião do soluto com a solvente. Então, o título, olha, é massa do soluto dividido pela massa total da solução. Como a massa total da solução é M1 mais M2, soluto mais solvente, essa fórmula pode ser transformada aqui. Tem unidade? Não. É adimensional, pois eu estou dividindo numerador e denominador com mesma grandeza. Gramas, gramas, quilos, quilos, miligramas, miligramas, não é isso? Então, não tem número. Agora, a gente costuma, é comum representar o título em massa na forma de porcentagem. Como? Eu calculo o título e pego o valor dele e multiplico por 1.000. Fácil. Olha lá, várias questõezinhas fáceis de serem feitas, tá? Vocês vão ter que olhar isso aí. Esse mesmo título, ele também pode ser representado como título em volume. Ao invés de eu usar massa, eu uso volume. Por quê, professor? Porque, nesse caso, a solução utilizada não teve um soluto sólido dissolvido em um dispergente líquido, água. Eu tenho uma solução como álcool e água. Então, eu tenho volume e volume. Eu posso fazer o mesmo raciocínio. Tá certo? E encontro o título, né, em porcentagem e o título em volume. Não muda nada. O ar também é considerado como volume, então dá para fazer. Certo? Essa parte aqui de parte por milhão, nós não trabalhamos nas nossas questões, né? É quando você divide ppm, uma parte de soluto, em 10 elevado a 6 partes da solução. Então, em 1 milhão, né? 1 para 1 milhão, ppm, parte por milhão. Certo, gente? Bem, dessas que nós conhecemos, olha, concentração, densidade, título, molaridade, massa molar. Nós podemos trabalhar a relação entre elas. As concentrações representadas por terem grandezas em comum, podem ser relacionadas em si pela expressão. Como? Eu posso ter densidade multiplicando, concentração multiplicando densidade vezes título? Sim. Como eu posso ter concentração multiplicando o quê? Molaridade vezes a sua massa molar. Então, eu posso, dessa maneira, encontrar a concentração comum. Ok? É a relação entre elas. Diluição das soluções. Processo que consiste em adicionar solvente puro
a solução com o objetivo de diminuir sua concentração. Ok. Você aumenta a relação, né? Você tem uma concentração, mas se você aumenta o volume não está no denominador, ele faz com que diminua a concentração. Mas a massa do soluto se mantém a mesma. Então, está lá, a solução inicial, eu coloco solvente puro nela, adiciono água, vamos dizer. Né? O que é que eu vou ter? Uma solução final. Então, eu tenho o seguinte, na solução inicial, eu tenho concentração, volume e massa. Na final, eu tenho concentração, volume e massa. O volume é diferente, B', a concentração é diferente, C'. A massa é igual. Olha o que vai acontecer. Como a massa do soluto não se altera, nós teremos que essas massas são iguais. Está vendo? E aí nós vamos lá. Concentração vezes V, de início, igual a concentração linha vezes V'. Isso aí é a relação matemática de diluição de soluções. A partir daí, eu resolvo as questões de soluções. Tá certo? E aí, ó, tá vendo? Ó? Facilmente, mais fáceis do que até as de solução. Certo? Então, muito tranquilo para fazer isso aí. Depois da diluição, mistura. Nesse momento, ó, mistura de soluções de mesmo soluto, não há reação química. Então, eu tenho aqui a solução 1 com a solução 2. No mesmo soluto, eu vou pegar essas duas soluções e juntá-las e colocar aqui na solução ó, final. O que vai acontecer com V1 e V2? Eles serão somados para o volume final. As massas também serão somadas para a massa final. Agora, a concentração, elas não podem ser somadas, ela tem que ser calculada. Como M1 é igual a M1 mais M2, CF vezes VF será igual a C1 vezes V1, C2 vezes V2. Ok? Então, está fácil de ser feito isso aí. As soluções obtidas pelas misturas de duas soluções de mesmo soluto têm concentração, numericamente falando, entre a concentração das soluções misturadas, ou seja, não é maior do que a que tiver maior valor, nem menor do que a que tenha menor valor. É um valor intermediário. Vamos ver essa aí. Tá vendo aí? Duas soluções aquosas de concentração. Olha. Uma tem 0,5, a outra tem 1. O valor que eu vou encontrar? Pode ser esse? Pode, porque está entre 0,5 e 1. Pode ser esse? Pode, porque está entre 0,5 e 1. Agora, pode ser esse? Não, porque ultrapassou a maior. Vai depender de que agora? Dos volumes. Ok, gente? Muito fácil. E eu também posso fazer a mistura de soluções de solutos diferentes, mas sem reação química, tá certo? Apesar do soluto ser diferente, eles não reagem. Então, eu vou agir com eles como de forma separada. A mistura de soluções de solutos diferentes sem reação corresponde a uma diluição de cada uma das soluções misturadas. Olha, soluto A, está aqui o soluto A. Qual vai ser a concentração final dele? Qual vai ser a concentração final dele? Do soluto A vai ser M1, é a massa dele, dividido por quem? Pela soma do volume de A e B. E na hora que eu for fazer o B, é M1', que é a massa de B, dividido pelo esse mesmo valor, tá vendo? Então, é simples. Muito simples, tá? Ok, pessoal. Agora nós temos aqui o estudo das propriedades coligativas. O tempo inteiro nós falamos em soluto, mas não nos preocupamos com o que acontece com ele. As propriedades coligativas, elas se preocupam com o solvente. O que ocorre com o solvente, ok? Quando o solvente recebe esse soluto, alguma propriedade dele muda? É esse o nosso estudo. Então, vamos lá. Olha, primeiro o diagrama de fases da água. Pessoal, é muito importante conhecer esse gráfico. Esse gráfico ele não muda a sua aparência aqui, ó, e nós temos os pontos
que ligam pressão e temperatura, onde a gente encontra a água nos seus 3 estados físicos. Ok? Então, ele é bastante importante, o aspecto é esse, diagrama de fases da água. É a base do nosso estudo, tá certo? Você vai percorrer, olha, uma temperatura na abscissa e uma pressão na ordenada. E nesse ponto você vai encontrar as mudanças de estado físico. No ponto em cima da curva, você encontra onde você está mudando de sólido para líquido, de líquido voltando a ser sólido, de líquido para gasoso ou retorno, ou a passagem direta lá, ó, de sólido para gasoso. Lá eu tenho fusão, eu tenho vaporização em forma de ebulição, pode ser, e eu tenho a sublimação. E, por incrível que pareça, o ponto tríplice, onde o equilíbrio ocorre ali nos 3. Você tem os 3 estados físicos em equilíbrio. Ok? Nós não vamos fazer, né, gente, questõezinhas. O que é a pressão de vapor de um líquido? Verifiquem aqui o que é que acontece. Olha, eu tenho um líquido dentro de um recipiente fechado com um medidorzinho de pressão em milímetros de Hg a 20 graus Celsius. Aqui eu tenho ausência de matéria e tenho líquido. O que vai acontecer com esse líquido? A tendência dele é evaporar. Então, parte do líquido deixa de ser líquido e forma vapor. Quando encontra aqui a parede, ele o que? Condensa e retorna. Depois de um certo tempo, a quantidade que evapora se iguala à quantidade que condensa. E eu terei um valor fixo a 20 graus Celsius de 17,5 milímetros de Hg. Então, eu descobri a pressão de vapor de um líquido. Inicialmente, o líquido evapora rapidamente e depois essa evaporação vai diminuindo até se tornar o quê? Constante. Ela é para? Não. É um equilíbrio dinâmico. Então, nesse caso aí, a pressão que o vapor exerce no equilíbrio líquido-vapor denomina-se pressão máxima de vapor. Ok? Fatores que podem influenciar nessa pressão máxima de vapor. Primeiro, temperatura, natureza, ok? Então, nesse caso aí é a natureza, tá vendo? Olha, quem é que pode evaporar mais? A água ou o éter? O éter. Por quê? A força de interação entre suas moléculas aqui é mais fraca do que na fonte de hidrogênio na água. Então, como ele evapora mais, sua pressão é maior à mesma temperatura que a água se encontra. Ok? Olha lá, natureza do líquido. Líquidos mais voláteis, volatilidade, a tendência de mudar de estado líquido para o vapor, possui maior pressão de vapor máxima. Outros, vamos ver. Olha agora aí, quem é que está influenciando? A temperatura. Eu estou trabalhando com o mesmo líquido e estou vendo que em temperaturas diferentes, sua pressão máxima de vapor aumenta. Temperatura em que se encontra o líquido com a formação de vapores é um fenômeno endotérmico, absorve calor. Um aumento de temperatura favorece a sua formação, aumentando assim a pressão máxima de vapor. Tudo bem? O gráfico abaixo mostra a pressão máxima de vapor da água em várias temperaturas. Certo, gente? Tá vendo aí? A pressão de vapor não depende do volume do líquido. Eu tenho o mesmo líquido aqui, ó, em volumes diferentes. A pressão de vapor formada aqui é a mesma, né? A água estando à mesma temperatura. Ebulição de um líquido. Como ocorre a ebulição? Gente, para ocorrer a ebulição, a gente fornece calor, porque é um processo endotérmico. O líquido é aquecido. Forma-se bolhas de vapores. Olha as bolinhas se formaram, tá vendo? Essas bolhas elas vão se aquecendo e o que acontece? Olha, não sobem de imediato, mas depois do aquecimento, elas vão subir quando a pressão dentro da bolha se iguala à pressão externa. O que vai acontecer? Elas vão aumentando a sua pressão, sobem e mudam o estado físico. Esse fenômeno dando os nomes de ebulição. Veja uma coisa, se a pressão atmosférica exercida sobre essa superfície for muito forte, muito alta, as bolinhas terão dificuldades em subir. Então, eu terei o quê? Que aumentar a temperatura.
Quanto maior a pressão atmosférica, maior a temperatura para a ebulição. Quanto menor a pressão atmosférica, menor a temperatura para a ebulição. Ok. Pressão externa, tá vendo? Diminui. Temperatura da ebulição, diminui. Pressão externa, aumenta. Temperatura da ebulição, aumenta. Tudo bem? Questõezinhas a gente não vai, né, gente? Hoje é resumo.